gente está falando da singularidade de uma pessoa. E se essa pessoa, ela optou por uma autolesão, ou até por uma tentativa, ou por um sucesso no suicídio, eu fico pensando que tamanha era a dor daquela pessoa para que ela visse o fim como única alternativa. E quem eram as pessoas? Quem são as pessoas que servem de apoio, que servem de rede de apoio desse indivíduo que está em sofrimento? Então, nós precisamos olhar para isso, precisamos falar sobre isso, para que a gente consiga levar uma conscientização tanto para essas pessoas, como para quem é rede de apoio dessas pessoas, para que a gente consiga diminuir esses números que, infelizmente, são gritantes. Olá, como você está? Espero que tudo bem com você. Meu nome é Natália Aguilar, eu sou psicóloga e nesse mês de setembro eu venho fazendo uma sequência de vídeos aí para falar um pouquinho para vocês a respeito do Setembro Amarelo, que é o mês da prevenção ao suicídio. Como eu disse no vídeo anterior, se você não acompanhou, volta lá para assistir, que eu já dei uma introduzida aí no tema. O suicídio, ele tem causas multifatoriais. Uma das causas, a causa principal, é a questão da pessoa que tem esse desejo por tirar a sua própria vida, ela sentir uma dor tão forte, mas tão forte a ponto dela não suportar, uma dor psíquica tão forte a ponto dela não suportar estar vivo. E, em conjunto a isso, nós temos a questão de ela não ver uma outra alternativa para resolver o seu problema. Então, diante dessa falta de solução para o problema que ela tem, para a dificuldade psíquica que ela tem, e aí lembrando lá do outro vídeo, que cada pessoa ela é um ser singular, cada um vai reagir de um jeito. Nós temos pessoas, nós temos indivíduos que têm uma dificuldade muito grande em lidar com aquilo que acontece no meio ambiente. Eu vou dar um exemplo muito clássico para vocês, que é um exemplo que eu costumo dar muito para os meus pacientes lá no consultório. Quando você pega um alimento e você coloca na boca, geralmente eu pergunto para os meus pacientes, e aqui eu vou fazer essa mesma provocação para vocês. Qual é a primeira coisa que vocês fazem com esse alimento? Geralmente, os meus pacientes, eles vão responder, né? Geralmente as pessoas que eu pergunto, né? Ah, eu engulo. Ah, eu, sei lá, mastigo. Eu sinto gosto. Para a gente fazer um processo de digestão adequado, o ideal seria que a gente primeiro mastigasse esse alimento para depois a gente poder engolir. Porque se a gente engolir um alimento inteiro, imagina, pensa na sensação. Se a gente engolir um alimento inteiro, a gente vai, né, vai sentir uma dor aqui na garganta, o alimento ele vai chegar inteiro no nosso estômago ele vai precisar fazer um processo de digestão que deveria ter começado aqui em cima na nossa boca, na hora da gente mastigar esse alimento. E aí, eu sempre coloco que assim, o que que é esse mastigar o alimento? Mastigar o alimento é o ato da gente triturar o alimento, da gente conseguir ser agressivo com esse alimento. Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho um exemplo de algo que está fora de mim e entra dentro de mim, mas que eu consigo usar da minha agressividade para que isso não me faça mal. Isso eu estou falando de uma função básica do nosso ciclo de vida, que é a nossa alimentação. Se a gente pensar nos nossos anseios, nas nossas questões emocionais, na forma como a gente vai para o meio ambiente, eu posso encontrar muitas pessoas que têm certa dificuldade de mastigar esse alimento, de ser agressivo. E agressivo, quando eu falo aqui agressivo, gente, eu estou falando agressivo num bom sentido, porque nós precisamos de agressividade para a gente poder dar conta da nossa vida.
A gente precisa de agressividade para a gente impor limites, a gente precisa de agressividade para a gente conseguir se impor, para a gente ser proativo, para a gente. Enfim, eu estou aqui falando com vocês, eu preciso de uma certa agressividade para poder comunicar o que eu quero para vocês. Porque se eu fico numa passividade, eu fico aqui quieta no meu canto e não estou nem aqui, não, nem preciso, né, adentrar nessa proposta, né, de alimentar esse canal de YouTube o tempo todo para trazer conteúdo para vocês, para trazer conhecimento para vocês, enfim. Existem pessoas que têm uma dificuldade muito grande de lidar, de manejar aquilo que está no meio ambiente. E, diante dessa dificuldade de manejar aquilo que está no meio ambiente, não é que ela não tenha essa energia agressiva, mas ela não consegue depositar no lugar certo. Ela não consegue depositar essa energia agressiva do lado de fora. E o que ela faz? Volta a energia agressiva para ela mesma. Em Gestalt terapia, vocês sabem, eu sou Gestalt terapeuta também, em Gestalt terapia a gente chama isso de um movimento de retroflexão. Eu vou para o meio ambiente, mas eu não consigo lidar com o que está lá fora no meio ambiente. Então, toda essa energia eu volto para mim. E quando eu volto para mim, eu sou agressiva comigo mesmo. Então, o movimento de autolesão, o próprio movimento de uma pessoa querer acabar com a própria vida, é um movimento em que a gente coloca uma agressividade que era para ser direcionada para o lado de fora, para a parte de fora da gente, a gente não consegue colocar para o lado de fora e ela volta para a gente, ela volta com uma agressividade, com uma energia agressiva para a gente. E geralmente essa energia agressiva ela vai nos machucar, ela vai nos lesionar, ela vai fazer um mal para a gente. Aqui eu queria refletir com vocês um pouquinho essa questão dessa energia agressiva que o indivíduo ele não consegue direcionar para o lugar certo e aí ela acaba voltando. Por que eu estou trazendo isso? Porque é importante que a gente possa entender a singularidade de cada um. Às vezes, para uma pessoa, vai ser muito fácil. Uma pessoa comunicativa, uma pessoa que tem esse dom da comunicação. Eu falo para vocês, quando eu vou gravar os vídeos aqui para vocês, para alimentar o canal, ou quando eu vou dar alguma aula em algum lugar, quando me convidam, uma palestra, falar é sempre uma tarefa bem difícil. Não é algo fácil. Por quê? Porque eu preciso me expor, porque eu preciso colocar essa energia agressiva para estar aqui com vocês, para estar em atividade com vocês. Então, sempre tem uma certa dificuldade, mas existem pessoas que não conseguem transpor essa dificuldade. É muito angustiante. Existem pessoas, eu não sei se vocês já se depararam, mas existem pessoas que não gostam nem de tirar uma foto, não gostam de ser gravadas, não gostam de aparecer em público, não gostam de sair de casa. Eu tenho recebido muito no consultório jovens adolescentes que não querem sair de casa, querem ficar em casa o tempo todo, trancado. Então, assim, é importante que a gente possa olhar esse movimento para a gente poder ajudar esses jovens nessa tarefa, porque, é claro, o ciclo natural da vida é a gente construir uma autonomia para a gente dar conta de si mesmo em determinado momento da vida. E para a gente construir essa autonomia, a gente precisa ter essa energia agressiva. Para a gente construir essa independência, a gente precisa ter essa energia mais agressiva, porque a gente não vai ter para a vida toda pessoas que façam pela gente como a gente tem na infância, como a gente tem na adolescência. A gente vai chegar numa idade adulta em que a gente vai precisar fazer pela gente. E aí, é bem importante a gente poder compreender, tanto para você que está me ouvindo, que sente que não consegue manejar esse meio ambiente, é importante que você entenda que isso acontece, você não é uma pessoa estranha por causa disso, você é uma pessoa que tem uma dificuldade. E como você, tem muita gente. E aí, sempre eu coloco muito a reflexão de que a questão é o que a gente faz com o que a gente tem. Porque dificuldades nós temos, mas o que a gente faz com o que a gente tem? E aí eu parto assim do pressuposto que sempre quando a gente está acompanhado, a gente tem maneiras, formas, possibilidades de conseguir enfrentar algo que está muito dolorido,
de uma maneira mais favorável a nós mesmos. Eu sempre sou da opinião de que, assim, sempre acompanhado é melhor do que sozinho. Então, eu acho que, assim, essa fala é para você que se identifica com esse modelo de a pessoa que vai para o meio ambiente, não consegue lidar com o que está acontecendo e volta com a energia agressiva para si mesmo. E essa energia agressiva, ela pode vir em forma de automutilação, ela pode vir em forma de vou acabar com a minha vida, ela pode vir de todas essas maneiras. A gente está falando desse movimento retrofletido e acho que assim essa fala também é para você que acompanha essa pessoa, porque muitas vezes a gente não consegue validar essa dor, esse sofrimento e a gente acaba a gente tem uma tendência de diminuir. Quando a gente não conhece aquilo que o outro está passando, a gente tem uma tendência a diminuir, a invalidar, a dizer não é nada, isso vai passar. Essa minha fala é no sentido da gente poder olhar para o todo e para essa singularidade de cada um, porque a gente só vai conseguir diminuir os números de automutilação, os números de suicídio, se a gente tiver esse conhecimento, se a gente tiver esse conhecimento e desconstruir a ideia de que o suicídio ele é um tabu, de que a gente não deve falar de suicídio, a gente deve desconstruir esse tabu de que quanto mais se fala, mais acontece, muito pelo contrário, gente. Quanto menos se fala, mais se acontece. Porque quando eu tenho conhecimento, eu tenho a possibilidade de ajudar. Agora, quando eu não tenho conhecimento da causa, como que eu vou ajudar o meu aluno, o meu paciente, se eu não tenho conhecimento? A gente está falando de uma questão que vai muito além de uma força de vontade, de uma fé religiosa, enfim, todos esses estigmas aí que se criam, que a pessoa que tenta se matar é uma pessoa que não tem Deus no coração, a pessoa que tenta se matar é uma pessoa fraca, enfim, não teve condições suficientes para lidar com os seus problemas. Gente, a gente está falando da singularidade de uma pessoa, e se essa pessoa, ela optou por uma autolesão ou até por uma tentativa ou por um sucesso no suicídio, eu fico pensando que tamanha era a dor daquela pessoa para que ela visse o fim como única alternativa. E quem eram as pessoas? Quem são as pessoas que servem de apoio, que servem de rede de apoio desse indivíduo que está em sofrimento? Então, nós precisamos olhar para isso, precisamos falar sobre isso, para que a gente consiga levar uma conscientização tanto para essas pessoas, como para quem é rede de apoio dessas pessoas, para que a gente consiga diminuir esses números que, infelizmente, são gritantes. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Agradeço muito a interação aí de vocês, quem está presente aí, vendo esse vídeo. Espero que possa te ajudar, possa ajudar você, profissional da saúde, da educação, você, pessoa que está passando por algum processo semelhante a esse, tá bom? A gente vai ter mais 2 vídeos na sequência aí falando ainda sobre o Setembro Amarelo. Eu espero você lá. Um abraço, tchau, tchau.